Paz do Senhor, sou o pastor Edmilson Carmo e venho hoje com mais um dos nossos devocionais. Semana passada eu postei o testemunho parte 1, hoje eu vou falar do testemunho parte 2, explicando algumas coisas da parte 1 e falando algo do 2. Bom, para você que nos assiste pela primeira vez e não é inscrito no canal, se você estiver assistindo no YouTube, abaixo do vídeo que você assiste está escrito em vermelho, inscreva-se, clica lá em cima, está escrito no canal. Se estiver assistindo no Facebook, tem o link do YouTube, entra lá e se inscreve no canal, vai ser benção. Aí deixa o joinha, tá bom? Vai ser uma benção para a nossa vida e para o canal. Testemunho. Falei na semana passada de algumas coisas, na verdade falei muitas coisas. O propósito desse canal é 7 minutos de devocionais, só que vira e mexe eu passo. E semana passada eu passei demais. Por quê? Quando eu sou chamado para contar o testemunho em alguma igreja, eu tenho 45 minutos, uma hora para falar o testemunho. E aí eu quis contar o testemunho em 7 minutos, não teve jeito. Mesmo com 9, eu atropelei muita coisa e aí não deu pra falar tudo que eu queria falar. E às vezes algumas coisas ficaram até emboladas. Eu assisti depois e eu vi. Irmão, primeiro, eu falei na semana passada que eu tinha dificuldade com as mães dos amigos, porque elas não gostavam muito que eu brincasse com eles. Isso não quer dizer que eu não brincava com os amigos, eu tinha uma vida normal, eu brincava com todo mundo. Até mesmo porque a brincadeira do meu tempo não é igual a brincadeira dos dias de hoje. Hoje em dia o povo brinca só de videogame e na internet. Aquele monte de gente o tempo inteirinho. Nós não, mano. Nós brincava na rua. Rouba bandeira, bola na rua, arrancava o tampão do pé, esconde-esconde, valia o quarteirão inteirinho, mano. Todo mundo subia em cima do telhado, pulava do telhado, saia rolando pra bater no poste. Então era uns negócios de doido. Então mesmo que as mães estivessem em casa e não gostassem muito, a gurizada na rua tava brincando todo mundo junto. E por que as mães não gostavam? Não era porque eu era um coitadinho, nossa, tadinho dele. É porque eu aprontava muito mesmo. Eu era encrenqueiro, eu só xingava palavrão, só Jesus na causa. Então o propósito desse testemunho, tanto 1 como 2, eu quero crer que eu encerro nesse 2 e aí continuo com as devocionais de versículos bíblicos, é para falar, não é o propósito de, nossa, que menino sofrido. Eu na verdade quero contar que eu passei por etapas e passo até hoje que às vezes você está passando também. Etapas de injustiça na vida, que aconteceram problemas que eu não causei os problemas. Meu pai morreu, eu não tive culpa disso. Minha mãe virou alcoólatra, eu não tive culpa disso. Mas passei por isso. E não morri. Foi ruim? Foi ruim. Mas Deus teve misericórdia da minha vida. E assim, hoje eu educo os meus filhos no caminho do Senhor. Eu educo os meus filhos dos princípios que eu acredito que é certo. Os princípios bíblicos. Eu ensino meus filhos a não falar palavrão. Eu ensino os meus filhos a não mentir. Eu ensino minha filha e meu filho desde pequeno que nós fomos criados por Deus para ter uma vida saudável, uma vida com Deus. Eu crio os meus filhos assim. Esses dias eu estava aqui no condomínio onde eu moro e a gente ia pro parquinho com as crianças. As crianças, vamos no parquinho, vamos. Minha filha tem 7 anos e meu filho vai fazer 4 agora. E aí quando nós fomos chegando no parquinho, tinha 2 meninos lá xingando palavrão demais, irmão. E vai tomar não sei na onde, filho do não sei o que lá. Eu já juntei as crianças logo e disse, vamos embora, não vai brincar não. Por quê? Porque não é o estilo de vida que eu tenho ensinado para os meus filhos. Então eu não tiro a razão das mães que não gostavam que os filhos brincavam comigo. Mas mesmo assim, eu tinha muitos amigos. Eu brincava bacana. Às vezes era vergonhoso eu estar na rua brincando. Minha mãe chegava lá bêbada, caindo. Isso aconteceu várias vezes. Aí eu ia embora, chateado e tal. Mas Deus teve misericórdia da minha vida. Quando todo mundo dizia que eu seria trombadinha, e na verdade, irmão, eu acabei passando por uma fase dessa. Eu acabei juntando com uns camaradas que roubava, que usava droga, e logo eu comecei a usar umas drogas também, experimentar algumas coisas, roubar aqui e ali, mas assim, tudo assim, sabe, ladrãozinho de galinha de bairro. Eu fico vendo o testemunho de algumas pessoas, irmão, e o povo parece que dá um ênfase no testemunho. O cara era ladrão de galinha, irmão, aí pega, vira crente, de irmão, eu era matador do PCC, o manto vermelho era muito nervoso. Mentira, irmão, ladrão de galinha de bairro. Então assim, eu aprontei. Então não tiro a razão das mães dizer que eu era trombadinha, mas graças a Deus, Deus já estava cuidando do meu futuro. Eu comecei a tocar pagode em algumas bandas, viajando pra lá e pra cá, depois voltei pra Cuiabá, foi o período que eu entreguei a vida a Cristo, e eu contei isso no primeiro. Depois que eu entreguei a vida a Cristo, eu passei por muitas coisas que às vezes você, cristão, passa também e fica indignado porque está passando dessas coisas. E eu quero dizer que isso é normal, porque a gente está trabalhando com pessoas. Eu congregava em uma igreja aqui, fiquei um bom tempo em uma igreja aqui, e aí fui convidado para ir para Araçatuba para pregar um dia lá. Primeira vez que eu viajei para pregar. E eu estava em um propósito com Deus. Como eu bagunçava bastante no tempo do mundo, eu vim para a igreja e disse para Deus, eu fiz um voto meu com Deus, pessoal. Eu disse para Deus que eu só iria encostar na mulher que fosse minha esposa.
E eu falei que eu queria dar o primeiro beijo na boca da minha esposa no altar, quando o pastor dissesse pode beijar a noiva. E eu fui com muita fé e dificuldade. Eu já tinha uns 5 anos em média esperando em Deus e orando, sem saber o que era namorar, nem nada parecido. E quando eu cheguei lá em Araçatuba, conheci minha esposa. Eu vou até adiantar por causa do tempo, já passou 5 minutos. E conheci minha esposa. Logo que eu conheci ela, já chamei ela e pedi ela em casamento, sem nem conhecer. Foi um negócio de doido. Eu preguei, conheci a família da minha esposa, já chamei ela e pedi ela em casamento. E ela, mais doida do que eu, aceitou. Aí, irmão, começou as dificuldades dentro da igreja. Ela era de uma igreja que a pastora chamou ela, e o cara que bancava a igreja, era um cara que tinha dinheiro, o dízimo dele era o mais alto da igreja, era apaixonado pela jovem que ia casar comigo. A pastora falou pra ela, não casa com esse menino não, o menino não tem nada, o menino mora lá em Cuiabá, um pé rapado, casa com fulano de tal, o cara tem dinheiro. Minha esposa ficou indignada com isso e saiu da igreja. Então, eu orava, a gente ia casar, tava noivo. Saiu da igreja e nós fomos para uma outra igreja. Casamos. O dia que eu fui casar no cartório, o juiz disse, olha, agora pode beijar a noiva. Eu dei um beijo na testa da minha esposa e falei pra ele, o beijo na boca eu só vou dar no altar, quando o pastor disser pode beijar a noiva. Então eu casei assim, nunca tinha dado um beijo na boca da minha esposa, nunca tinha dado um beijo na boca dela. Aí o pessoal da igreja daqui, que eu tinha ido embora para Araçatuba, começou a falar que eu tava casando rápido porque eu tinha engravidado minha esposa. Eu tinha que esconder a barriga dela e casar logo, sendo que eu não tinha dado nenhum beijo na boca. Então isso acontece, irmão. Às vezes, por mais que a gente tenta viver uma vida certa, diante de Deus, sempre vai ter gente para falar um monte de coisa. Porque ser humano é assim. O povo parece que gosta de falar da vida dos outros. O povo fala de tudo, do que você faz de errado, do que você faz de certo, o povo gosta de falar. E isso é normal. E ó, você não é o único que passa por isso não, viu? Nem eu. Passei, não morri por isso, isso me tornou mais forte. E eu aprendi a ter maturidade espiritual. Depois fui mandado para Cuiabá por um pastor. O pastor disse, você vai para Cuiabá, nós vamos cuidar de você lá, você vai abrir uma igreja. O camarada me deu calote, pediu uma oferta na igreja, uma igreja grande, falou, nós vamos levantar uma grande oferta, o que aparecer de oferta aqui nós vamos mandar para o pastor Edmilson em Cuiabá. Aí a oferta entrou, ele pegou para ele e nunca mandou para a gente. E aí ficamos aqui na dificuldade, que só Jesus na causa. Eu não tinha família aqui quase, né? Não tinha muito contato com a minha família daqui. Então minha esposa, o pessoal dela era de lá, então nós passamos muita dificuldade com isso. Então, irmão, tanto quando eu estava no mundo, quanto o tempo que eu estava na igreja, eu sempre passei dificuldade. Isso é normal. Algumas dificuldades eu passei porque eu provoquei elas, porque eu aprontava bastante no tempo do mundo. E na igreja eu passei dificuldades porque tem gente que não se contenta em ver alguém se destacando e gosta de falar o que não deveria falar, né? Às vezes tem gente que empresta a boca pro diabo. Mas, irmão, o foco de eu contar esse testemunho para vocês hoje era para deixar claro desde o primeiro testemunho, que não era para você olhar para mim como alguém, nossa, que menino que sofre, mas olhar para mim como alguém que tinha tudo para dar errado, mas depois que entrou na presença de Deus, ou que Deus me chamou, as coisas começaram a dar certo. Deus começou a abençoar a minha vida, mudar a minha história. Passei por algumas dificuldades, gente falando isso, gente fazendo aquilo, mas Deus sempre cuidou de mim. Então vale a pena servir a Deus em fidelidade, em santidade, buscando ao Senhor e andando no caminho do Senhor. Porque problemas e dificuldades sempre vai ter, mas Deus sempre nos dará escape e vitória. Então eu queria contar esse testemunho bem rapidinho, essas duas partes do testemunho. Tem muita coisa que não dá para contar, irmão. Eu ia ter que ficar até testemunho parte 10. Então eu quero encerrar ele por aqui. Eu contei a primeira parte, a segunda parte, só para explicar mais a primeira, que às vezes eu deixei passar batido algumas coisas, tá bom? Mas então, ó, Deus abençoe tua vida. Você que está passando por dificuldade, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, dificuldade é normal. Pare e pense para ver se a dificuldade que você está passando não é por algo que você fez. E aí às vezes você fica colocando a culpa no diabo ou nas pessoas, sendo que você pagou por isso, ou aprontou para estar assim. E mesmo sendo você errando ou não errando, Deus pode ter misericórdia da tua vida e te tirar deste problema, e te trazer solução no meio do problema, tá? Hoje eu tenho uma família abençoada, sou muito feliz, tenho uma esposa linda e abençoada, uma família, uma filha de 7 anos, um menino que vai fazer 4, uma bênção à minha casa. Deus abençoe a tua vida. Você não é o único que sofre. O sofrimento não vai te matar, mas vai te deixar mais forte e maduro na presença de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.